Esse desafio acho que foi um dos mais tranquilos de fazer também, porque praticamente toda a lógica da nossa aplicação já estava feita, né? Então era só fazer a modificação da URL. Então como é que ficou o desafio? Bom, o resultado dele, o código dele está aqui no diretório 34, lá no repositório das aulas, e você consegue encontrar o commit nesse commit aqui, ó, 034 challenge 09, certo? Então basicamente é isso aqui, ó. Foi só um novo use effect que eu criei. Poderia ter colocado junto com o do local forest? Poderia, tá? Mas eu preferi criar um novo use effect que ele faz o quê? Ele verifica se tem algum arquivo selecionado, então é um use effect que depende de todos os arquivos. Então ele verifica pelo arquivo, ele tenta pegar o arquivo selecionado buscando por files, pegando o file que está com a propriedade active igual a true. E se ele existir, se esse cara existir, eu vou utilizar o replace state, simplesmente passando ali o file barra selectedfile.id. Só isso aqui, tá? Isso aqui já faz exatamente o que a gente espera. Então, se eu não tiver nenhum arquivo, então imagina aqui, ó, vou remover todos os arquivos aqui da minha aplicação e vou remover aqui também. Cadê? Vou remover aqui de application, vou atualizar e vou remover aqui essa entrada do marquee. Vou atualizar aqui. Então, olha só, automaticamente, vou até tirar aqui o URL, ó, automaticamente ele já coloca o URL lá, porque ele vai criar um novo arquivo e vai colocar o URL, por quê? Porque o files foi alterado. Se o files for alterado, o use effect vai executar. Se por acaso não tiver nenhum arquivo criado ainda, ele vai pular fora desse if e não vai fazer nada. Na próxima atualização, quando o files atualizar, então o use effect vai executar, o selected file vai existir porque um novo arquivo foi criado, e aí ele vai fazer o replace state, mudando a URL aqui para esse arquivo. Então, se eu mudar o nome dele aqui para readme, por exemplo, olha só, mudei para readme, cliquei aqui, ó, ele já muda a URL também do outro arquivo, mudei para contributing. Então eu tenho dois arquivos, o readme e o contributing, os dois estão mudando a URL. Se eu clicar no contributing e atualizar, ele atualiza na rota correta porque eu já estou na rota correta, né? Esse arquivo, como ele foi salvo, como ele já foi salvo por padrão, como o arquivo com o status de atualizado de ativo, no caso, lá no storage, se eu deletar da URL qualquer coisa aqui, ele vem selecionado igual, porque quando eu buscar lá no meu storage, esse arquivo lá no meu storage já está setado com o active igual a true. Então é a URL dele que vai ser setada aqui pra gente, certo? E aí, se eu simplesmente tirar metade da URL aqui, por exemplo, ó, e atualizar, o que vai acontecer é que ele vai buscar do storage todos os arquivos, vai ver que o readme é o arquivo que tem o arquivo que tem o active igual a true, vai setar aquela rota para esse cara e vai atualizar para a gente a URL aqui. Então, agora nós temos a URL do nosso projeto aqui funcionando exatamente do jeito que a gente espera, tá? Então, basicamente, esse aqui é o desafio. Não tem nenhum segredo, nada demais aqui pra gente fazer, tá? E agora, para finalizar e para encerrar essa parte aqui, que a gente tem que fazer pegar o nosso app e colocar em produção, né? Como é que a gente coloca o nosso app em produção? Isso é bem simples também. Nós vamos utilizar um serviço chamado Netlify. Então você vai acessar o netlify.com. Netlify, eu vou deixar essa URL, também lá no Notion da aula, tá? Quando você acessar essa URL do netlify.com, você vai fazer o teu login com a sua conta do GitHub, onde está o projeto. Então você vai vir aqui em login, né? Ou vai fazer um sign up aqui se você não tiver cadastrado, né? Então você vai vir aqui, sign up. Se você tiver cadastrado, automaticamente ele deve logar você com a sua conta do GitHub, né? Deixa eu ver aqui que ele deu algum erro. Então eu vou entrar aqui em login, ele já entra na minha conta, eu já tenho alguns apps aqui, e a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui, ó, New Site from Git. Ele vai te dar algumas opções, você vai clicar aqui em GitHub, que você vai escolher um repositório do GitHub, ele vai pedir uma autorização, então se você não deu autorização ainda, você pode fazer autorização, tá? E aí você vai procurar o teu projeto, no caso, o meu é esse Marquee App Desafios aqui. Se por acaso o teu projeto não estiver aparecendo aqui, significa que você não autorizou aquela URL. Aí você precisa clicar aqui nesse link para configurar o app no GitHub. Ele vai abrir essa página aqui. Você escolhe o teu usuário, dizendo que você quer configurar a partir do teu usuário. E aqui nas configurações do GitHub, o que você vai fazer é dizer aqui, ó,
ou você deixa o Netlify acessar todos os teus repositórios, ou somente os que você selecionar. Eu prefiro deixar aqui, porque aí, se eu deixo o Netlify acessar somente alguns repositórios que eu quero, né? Eu deixo selecionado aqui, eu clico aqui em selecionar repositório, e escolho qual repositório eu quero permitir que o Netlify tenha acesso para fazer o deploy pra gente, tá? E o que é o deploy? Basicamente, né? Aí, feito isso, você vai selecionar os repositórios e vai dar um salvar, ele vai fechar essa telinha automaticamente para você e vai voltar para cá com o repositório listado. Apareceu o teu repositório aqui, você vai clicar nele, e o que vai acontecer? Perceba aqui que ele tem algumas configurações, e como ele já vai saber que o nosso app é um Create React App, porque ele consegue fazer a leitura lá do arquivo package.json que está lá no projeto, né? Então aqui, por exemplo, nesse projeto, eu já tenho o arquivo package.json, que ele tem um comando de build aqui, né? Ele tem um comando de build, então ele já meio que sabe que se eu tenho o React Scripts aqui como dependência da minha aplicação, né? Que é essa biblioteca aqui que faz, que sobe o nosso servidor e gera a versão de produção do nosso app React App. Ele sabe que tem o React Scripts e sabe que tem esse script de build, automaticamente o Netlify já vai te dar a configuração pronta do que precisa fazer. Ele vai dizer que o comando de build é o yarn build, e é esse comando mesmo que ele precisa rodar para subir a nossa aplicação, né? E o diretório de publicação, o diretório que vai ser gerado é o diretório build. Tanto que se você rodar aqui, ó, no seu app, ó, pode ver que eu não tenho nenhum diretório build aqui. Se eu rodar o comando, deixa eu parar o servidor aqui. E se eu rodar o comando aqui, ó, yarn build, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar o comando de build, ele vai gerar para mim uma versão otimizada para produção dessa minha aplicação, tá? Ele vai gerar uma versão otimizada para produção e vai gerar dentro do diretório build. Então se você olhar aqui, ele já criou aqui, ó. Olha só, ele criou um diretóriozinho build, tá vendo? E aqui ele dá algumas informações, né? Ele dá o tamanho aqui dos nossos assets. Então olha só, o maior arquivo JavaScript que a gente tem é 280k. Então, cara, tá super suave, super tranquilo. Nossa aplicação vai rodar bem rápida, né? E aqui ele está dizendo que o projeto ele vai ser gerado assumindo que você vai acessar uma URL direto na raiz, né? Não é algo que você precisa também se preocupar para já, mas tem algumas configurações que você pode fazer se você vai acessar dentro de um diretório, por exemplo. Imagina que você tem o teu site.com e é lá que você vai colocar o teu app, né? Sei lá, joãomaria.com. Beleza, você colocou nesse joãomaria.com o teu app, é só você gerar o build que ele vai gerar corretamente. Se você tiver que gerar o joãomaria.com/meu site, você está colocando num diretório meu site o teu projeto, entendeu? Para isso você precisa fazer algumas configurações a mais, que é basicamente adicionar uma entrada homepage no teu package.json, né? Passando esse caminho de URL. Isso tem na documentação do Create React App, é uma configuração específica do Create React App, tá? Então, se você precisa colocar num diretório, você vai ter que fazer essa configuração. E aqui ele está dando algumas opções do que a gente pode fazer para subir o servidor, né? E tem um link aqui também do site do Create React App mostrando como é que você faz o deploy. No caso da Netlify, é só isso aqui. É você dar o build e dizer que o diretório de build é o build mesmo que ele vai gerar. E aí você dá um deploy site. É só isso aqui, tá? Você não precisa fazer literalmente mais nada. Ele vai iniciar o deploy do site, tá? Ele vai iniciar o deploy do site. E aí tem algumas configurações que você pode fazer. Por exemplo, configuração de domínio. Você pode colocar um domínio customizado aqui. Então, ele gera um domínio aleatório aqui, um Zen, Gates, blá blá blá. Você pode vir aqui em Options, Edit Site Name e pode colocar um nome. Desde que o nome não exista na Netlify, o teu site vai ficar acessível nesse site aqui. Ó, eu posso colocar, por exemplo, sei lá, marquidachuca.netlify.app e salvar. Se por acaso o nome já existir, ele vai avisar você. Então, se eu tentar colocar aqui, ó, o Marquee App, que é um nome que eu já coloquei para outro site, ó, ele vai dizer que esse nome já está em uso, tá? Então, eu posso utilizar o Marquee da Chuca, essa URL que vai ficar do meu site, tá? Aqui na abinha de deploy, quando você clicar em Site Overview aqui, ó, você vai ver que ele tem o Production Builds, tá dando building aqui ainda. Se você clicar, você vai ver todo o log de tudo que está acontecendo. Então, ele vai instalar as dependências, depois de instalar tudo, ele vai rodar o comando de build, depois de rodar o comando de build, aí que ele vai subir o nosso servidor para produção de verdade, né? E aí o nosso site ele vai estar pronto e vai estar em produção. Então a gente só precisa esperar que ele faça essa configuração. A gente não precisa configurar nada também para ter SSH. Por padrão, o próprio Netlify já, ele configura para a gente isso aqui. Então aqui tem algumas opções, ó. Aqui tem algumas opções. E ele, deixa eu ver onde é que tá. Tem algum lugar aqui, deve ser Domain Management.
aqui ó, HTTPS. Então, por padrão, ele já sobe um certificado SSL para você quando o teu site terminar de buildar, né? Assim que terminar aquele comando de build, ele vai subir o teu site, vai ficar verdinho aqui, e ele vai já te dar um certificado SSL. O que significa? Ao invés de você acessar via HTTP, você já vai acessar com um cadeadinho aqui, ó, o teu site já vai ter um certificado digital, um certificado de segurança já pronto, né? Ele vai ter esse certificado de segurança já garantido, porque o próprio Netlify garante isso através dessa ferramenta Let's Encrypt, que é gratuita, tá? Então, o Netlify é muito bom porque ele tem várias configurações já padrão, ele já faz muita coisa automatizada por baixo dos panos que a gente não precisa se preocupar. A única coisa que a gente tem que fazer é conectar o nosso site com o GitHub e basicamente conectar e fazer o nosso build aqui, tá? Se você tiver qualquer dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre o Netlify, recomendo você dar uma olhada na documentação deles, tá? Então no site netlify.com tem o link da documentação lá, você consegue ver a documentação da ferramenta. Olha só, aqui ele está dizendo que está publicado, tá vendo? E ele deu uma URL, ó, marquee.netlify.netlify.app. Olha só que legal. Beleza? Então ele deu essa URL e agora eu posso, ó, construir novos arquivos, vamos ver se vai funcionar. Então readme, título do meu readme, conteúdo do readme, tá? Então ele está salvando corretamente aqui, eu vou tentar. Aí eu vou fazer o seguinte, olha só, tá vendo que ele está mudando a URL direitinho? Tá mudando a URL, vou tentar atualizar, vou dar um Ctrl R aqui. Olha o que aconteceu, quando você tenta atualizar, ele vai dar um page not found, isso aqui é normal, tá? Isso aqui é normal, por quê? Porque nós criamos a nossa aplicação como uma Single Page Application, né? Uma SPA. O que é uma SPA? Uma Single Page Application é uma aplicação de página única. Todos os nossos arquivos, eles estão aqui nesse diretório build, né? E o único arquivo que nós temos, de fato, é o arquivo index.html que vai ser renderizado pelo browser. Quando você acessa uma rota assim, ó, file barra alguma coisa, o Netlify está procurando aqui dentro do teu diretório build um diretório chamado file e um arquivo, um diretório chamado 5D43, blá, 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 que é o teu ID, barra um index.html. Só que isso aqui não existe aqui no teu build, né? Como isso não existe, não tem como a gente falar para o Netlify, quando a gente atualiza aqui a página, né? Atualiza de forma forçada, dando um Ctrl R aqui na página, o Netlify nunca vai encontrar essa rota aqui, né? E para isso aqui funcionar, a gente precisa fazer uma configuração no nosso servidor, né? A gente precisa fazer uma configuração no nosso servidor para dizer o seguinte: todo request do tipo GET, lembra que um request que a gente faz aqui pela URL é um request do tipo GET? Nós temos que dizer para o servidor, quando a gente está configurando manualmente o servidor e estamos criando uma Single Page Application, nós temos que dizer para o servidor o seguinte: todo request GET que eu receber, né, todo arquivo, todo request assim, ó, que eu receber barra file, barra qualquer coisa, eu quero que ele redirecione para o meu arquivo, eu quero que ele renderize o meu arquivo index.html, porque eu só tenho o index. Se ele conseguir renderizar o index, o React vai estar lá dentro, o React vai conseguir executar, e aí o React vai conseguir fazer a leitura da minha URL e, se precisar, renderizar os estados que precisa da minha aplicação, tá? Isso é uma configuração que a gente tem que fazer do lado do servidor, e cada servidor pode ter uma configuração diferente. E o Netlify não é diferente. O Netlify, ele tem uma configuração própria que você consegue fazer isso também, tá? E o que você precisa fazer, a única coisa que você precisa fazer é basicamente ir lá no teu diretório public, tá? Aqui dentro, você vai criar um arquivo chamado underline redirects. Só isso aqui, tá? Então, vou construir lá em public um underline redirects. Vou criar esse arquivo aqui. E o conteúdo desse arquivo é o seguinte: barra asterisco, espaço, barra index.html, espaço 200. O que isso aqui vai dizer para o Netlify? Isso aqui é uma configuração do Netlify, tá? Isso aqui você encontra na documentação do Netlify. O que isso aqui significa? Todo request do tipo GET, né? Todo request com barra qualquer coisa que eu acessar na minha aplicação, então barra file, barra qualquer coisa, barra file, barra 5D, barra qualquer coisa, eu quero que ele execute o barra index.html, porque o barra index.html existe, né? Se eu acessar aqui barra index.html, ele vai conseguir renderizar a minha aplicação, né? Então, ó, ele renderizou minha aplicação e conseguiu redirecionar para barra file, tá vendo? Por quê? Porque ele conseguiu acessar o barra index.html. E aí eu digo que ele vai ter o status code 200, o status HTTP 200, dizendo que esse request está ok, tá? É a única coisa que você precisa fazer. Feito isso, você vai criar esse arquivo, e vai empurrar ele para a branch main do teu repositório. Lá no Netlify, na configuração que você fez do teu site, você disse que a branch principal aqui do teu site, deixa eu ver onde é que está a configuração aqui da branch, mas ele tem aqui uma configuração do repositório em si,
que quando você criou... Deixa eu criar um novo aqui só para você visualizar, tá? Melhor, deixa eu ver aqui. É Build Deploy? É aqui no Build Deploy. Né? Então aqui, ó, tem Build Settings. Aqui você diz pro Netlify... Na verdade não é aqui, tá? Não é nessa... Aqui, ó, em Branches. Então é Build Deploy, tá? Você vai acessar o teu site aqui, o Site Overview. Vai vir aqui em Site Settings, Build Deploy. E aí tem a opção aqui, ó, Branches. Nessa opção Branch, você disse que a Branch Main é a branch que vai ficar... do teu repositório, é a branch que vai ficar linkada com o Netlify. O Netlify já faz por padrão isso aqui, tá? Você pode mudar na hora de configurar, na hora que você configura o teu site. Por padrão, a gente diz que é a Branch Main. Ou seja, qualquer deploy, qualquer código que a gente fizer push para a Branch Main, automaticamente o Netlify vai dar um trigger em um build novo pra gente, né? E aí aqui dentro você consegue ver em builds todos os builds que foram feitos aqui da tua aplicação, né? Então olha o que vai acontecer aqui. Eu vou comitar esse código, só que eu vou comitar no repositório correto e já vou voltar aqui. Olha o que eu acabei de fazer aqui, tá? Eu acabei de fazer um push para minha branch main no meu repositório desse arquivo redirect. Olha o que aconteceu. Ele trigou automaticamente um build para mim. Ele deu um trigger num build aqui para mim, tá? Ou seja, ele está fazendo para mim agora um novo deploy com esse arquivo, né? Com esse arquivo redirects lá dentro do diretório public, tá? Não foi nesse repositório aqui que eu triguei, tá? Eu estou em outro repositório, então eu só fiz o commit para lá e mandei. Mas é basicamente isso aqui, ó. Então eu vou até adicionar aqui. Redirects file. Só para você saber que é esse arquivo aqui que você vai precisar fazer, tá? É esse arquivo aqui que você precisa adicionar na tua aplicação. Então qualquer aplicação na Netlify, tá? Isso aqui é uma configuração específica da Netlify. O arquivo ele tem que estar num diretório público, né? No diretório público que pode ser acessível via URL. E aí o Netlify ele vai gerar para você, ó, sites live agora. Vamos ver. Então agora eu vou tentar acessar o site novamente. Acessei o site pela primeira vez, ele carregou o arquivo. Eu cliquei no sem título aqui e vou tentar dar um reload, ó. Agora quando eu dou reload, automaticamente ele carrega a index.html para mim, e na index.html é que a gente faz a troca da rota, né? Então, agora tudo funciona exatamente do jeito que a gente espera, tá? Basicamente é isso aqui que você precisa saber. O seu site está deployado, está no ar. Vai ficar como desafio para você, o último desafio é fazer o deploy do seu projeto, na Netlify, tá? E dá uma olhada no seu projeto para ver se você tem alguma coisa que você pode melhorar. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, um código que ele pode ficar melhor organizado. Aqui, por exemplo, ó, no próprio Use Files aqui, esses Use Effect, você pode criar custom hooks para ele, né? Você pode criar custom hooks que tem esses Use Effects para dizer o que é cada coisa. Então, você pode ter, por exemplo, esse Use Effect aqui, ó, que ele executa só quando o componente monta. Você pode ter, por exemplo, um Use Mount. E o hook customizado, ele pode receber argumentos. Então você pode, por exemplo, passar o files via argumento para ele. Sendo que o files, como o files ele tá aqui no escopo do meu projeto, você pode criar um componente useMount que recebe o estado que você vai tratar, né? E ele só vai renderizar quando o teu componente renderizar. Então, você pode fazer alguma coisa do tipo, né? Então, você não precisa necessariamente deixar tudo aqui dentro desse hook, deixar um arquivo de hook gigantesco aqui com 150 linhas. Você pode ter hooks customizados, né? Você pode isolar algumas funções, você pode separar um pouco melhor, tirar talvez essa ref daqui, colocar ela em outro lugar. Então assim, dá uma olhada no código, vê o que você acha que dá para melhorar, tenta dar uma melhorada, faz um estilo ali, um estilo de CSS para o site ficar responsivo, tá? Para você conseguir colocar um site no ar bonitinho, né? Conseguir colocar um site no ar que ele fique apresentável, e aí a partir daí você consegue já começar a compartilhar esse site com outras pessoas, beleza? Bom, galera, era isso então. Espero que você tenha aproveitado muito as aulas desse Bootcamp. Espero que você aproveite muito. Acesse a nossa comunidade, não deixe de participar. Lá sempre vai ter pessoas dispostas a te ajudar, então qualquer dúvida que você tenha, você pode tirar lá, você pode perguntar, que a galera vai estar lá sempre disposta para te ajudar, beleza? Espero muito que você tenha curtido esse Bootcamp. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui também na descrição desse vídeo para você me seguir nas redes sociais, para você saber quando eu estiver lançando novos conteúdos, tá? Cola com a gente que eu tenho certeza que você vai curtir muito as coisas novas que nós estamos preparando para o futuro, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.